Você, portanto, pelo que eu deduzo, entra em contato com o psicodrama aqui no Brasil, depois vai fazer uma formação em Beacon, um aperfeiçoamento lá, vê as suas restrições e tal, volta. Antes de voltar, você tem uma experiência breve no teatro em Nova York. Essa experiência, como é que foi? Você se lembra dela? Lembro, a Zerka eu fui com a Zerka e ela me convidou para ser auxiliary ego, né? Porque as grandes funções são diretor e ego auxiliar. E eu então desempenhei essa função durante a dramatização. A cena não me lembro exatamente. Sei que foi extremamente importante para mim ter feito isso. Foi uma vez ou foram várias vezes? Uma vez. Foi uma vez. O que era? Era de manhã, de tarde, de noite? Você se lembra? Nós passamos o dia lá. Ah, vocês passaram um dia inteiro? É. Certo. E você como ego auxiliar? Tinha muito público. Era bastante gente? Você se lembra? Não era um teatro enorme, mas estava cheio. Uhum. Certo. Agora, o que é curioso é que o psicodrama te abre os caminhos ao teatro, o que te leva a toda essa dramaturgia que depois você trabalha e aprofunda, né, e que continua até hoje, mas não te leva para o psicodrama do ponto de vista clínico. Porque eu acho que fundamentalmente eu sempre estive mais interessada nos desenvolvimentos paralelos da psicanálise e do psicodrama. Tanto é que você vê, eu digo que eu não sou uma analista teórica, eu sou uma analista praticante, né? E eu acho que eu inventei uma coisa que é o consultório sentimental. Uhum. Né? Eu inventei uma maneira de ir para a mídia, de exercer na mídia o papel de consultora, sem ser a salvadora, sem fazer diagnósticos, sem fazer prognósticos como os médicos e os psicanalistas sempre fizeram. Eu fiz um consultório sentimental que é uma forma de nova educação sentimental. Por que nova educação sentimental? Porque ela afirma que o inconsciente existe, porque a educação é feita através da mídia, e porque ela afirma que a liberdade só existe se houver liberdade subjetiva. Esse consultório sentimental eu desenvolvi durante 7 anos, 2 na Folha e quase 5 na Veja. Agora, Beth, uma coisa que eu queria te perguntar é com relação ao Lacan, porque parece haver, com relação ao Lacan, aí, algo mais do que uma simples relação intelectual. Houve paixão nisso aí? Houve paixão na relação com o Lacan? Não? Houve uma relação apaixonada? Quando eu falo em relação apaixonada pelo analista. Eu não estou falando necessariamente em paixões carnais, em paixões... Não, houve com certeza, quer dizer, a relação com Lacan foi absolutamente decisiva, né? Foi, eu digo, inclusive num projeto que eu escrevi para vir talvez a contar a minha análise e mostrar a importância da sessão curta, né, de trabalhar com o tempo, eu digo que se não fosse o Lacan, eu não teria podido assumir as minhas origens e não poderia ter coincidido de uma maneira feliz com o meu sexo feminino. Uhum. Tá? Então, isso é muito na vida de uma pessoa. Se eu tiver tempo, ainda vou contar a minha análise com ele e explicar por que a sessão curta, porque o trabalho com o tempo é tão importante para precipitar o inconsciente. Essa sessão curta, você está falando de quanto tempo? Essa sessão curta. Por exemplo, isso aqui já tá longo demais se fosse uma... se fosse uma sessão. Não. A sessão curta é função da lógica do discurso, né?
Ela pode acontecer em 5 minutos, ela pode acontecer em 20 minutos, ela pode... Quer dizer, mas não é mais não é uma sessão que obedece o tempo cronológico do relógio. Né? E como é que você explica o fato de que você mantém fundamentalmente toda a análise do discurso verbal, seja oral e o escrito, mas que todo gestual, todo corporal, toda a ação, você não incorpora dentro da tua prática. Você põe no teatro, põe na criação dramatúrgica, mas do ponto de vista da tua prática de psiquiatra, você não retém isso aí. Como é que você explica isso? Porque eu tô embasbacado com essa história. Que tudo passa para o discurso? Por discurso verbal, mas que você não se preocupe muito em aproveitar os elementos de ação, de gesto, do corpo falando, não é? Dos corpos falando. Como é que você... porque você teve os elementos todos aí, você teve uma formação em psicodrama, você teve na fonte, você teve em Bacon, né? Deve ter a ver com a minha história, né? História de uma mulher destinada a ficar atrás do véu. Então, há um certo pudor? Pode ser, pode ser. Não obstante, eu entrei em cena várias vezes, né? Eu entrei em cena na oficina, várias vezes, mas eu entrei uma vez em cena na oficina, eu entrei uma vez em cena no Itaú Cultural, quando me pediram para participar daquele projeto que se chama O Autor em Cena, deu certo, eu dirigi atores, mas eu mesmo, por exemplo, Carnaval, eu fui uma interlocutora privilegiada do Joãozinho 30, eu escrevi aquele livro que se chama Os Bastidores do Carnaval, que ele adorava. Eu nunca desfilei. E o João me dizia, não, mas não é a sua praia. Não quero você no meu desfile. Vai saber. E você nunca sentiu falta? Não. Disso? Não. O espontâneo para você, a espontaneidade para você é importante, é fundamental na tua vida ou não? Ou é tudo mais ou menos programado? Eu sou muito espontânea e pelo contrário, eu não consigo programar suficientemente. Não tenho problema com isso. Tem? Eu não vi problema nenhum, não, eu não vi problema nenhum. Eu fiquei intrigado com a relação tua face ao psicodrama, que é determinante do ponto de vista da tua carreira de criação teatral, mas que fica fora do marco... Teatral e psicanalítica, porque o próprio Lacan era muito teatral. E eu, enquanto analista, também sou teatral. Mas eu não uso o corpo, eu continuei a usar o divã. Certo. Né? Que é um recurso importante também. Porque a simbolização é fundamental. Né? O que mais falta, quer dizer, o que mais falta para a gente é simbolização. Agora, você chegou a pegar aquela crise toda que houve na França, que envolveu o Lacan, a sociedade... Já tinha vindo embora. Você já tinha vindo embora? Mas eu fui chamada, me pagaram a passagem, inclusive, para ir votar pela dissolução da escola freudiana. E eu fui. Mas depois eu não quis mais me engajar em nenhuma outra escola. Na verdade, atualmente eu só falo em congressos locais no Brasil, com os meus ex analisando-os e alunos, né, porque do colégio freudiano saíram várias escolas, no Rio, em São Paulo. Então, faço isso com muita simpatia, mas não faço isso sistematicamente.
Quando se ouve, por exemplo, nas modificações do psicodrama, e que foram várias, tanto do ponto de vista da incorporação de técnicas pela Gestalt, ou pelo o próprio chamado psicodrama junguiano, o psicodrama analítico, há uma série de derivações ou de inspirações. Hoje se fala em constelações, não é? Ou seja, o próprio psicodrama foi, ao longo do tempo, se marcando por tendências distintas. Esse chamado psicodrama analítico é alguma coisa que te dizia, em termos práticos, algo ou não? Escuta, como eu tinha uma formação analítica, forçosamente eu tinha uma escuta analítica também, né? Uhum. Agora, o que acontece é que são 1001 correntes e cada um faz a sua psicanálise, o seu psicodrama, Agora, o importante é dar certo, né? O importante é dar certo, o importante é incidir de maneira correta na história da pessoa de quem você se ocupa. Uhum. Né? E o dogmatismo, o Lacan não era dogmático, o Lacan não era lacaniano. Uhum. Lacan era ele mesmo, né? Fazendo uma pesquisa incessante para pensar a estrutura subjetiva. Né? E você, na realidade, hoje, do ponto de vista da sua prática como psiquiatra, você não a enquadra em nenhuma escola, ou sim? Não, eu sou uma independente, uhum. né? Com um estilo próprio, muito formatado pela literatura, porque a minha relação com o texto interfere na minha relação com a palavra oral e com a escuta. Né? Frequentemente as pessoas dizem que eu sou muito clara, né? Mas eu sou muito clara porque eu trabalho com o texto. Né? Uhum. E na verdade, quer dizer, uma das coisas que o Lacan mostrou é que o discurso do analisando tem que ser tratado como um texto que a gente pontua, né? Introduz a vírgula, introduz o ponto e vírgula. Uhum. Não é? Por isso, quer dizer, a noção de interpretação é que caiu por interpretação como os kleinianos faziam, que era a interpretação da significação, é que caiu em parte por terra. Eu não acho que seja possível excluí-la totalmente, eu não acho que seja possível não interferir em situações de risco, não é? As situações de risco em que o Lacan interferia, em que você não pode ficar numa postura neutra, não é? Uhum. Você vai deixar o seu analisando ter AIDS ou ser assassinado, porque a gente lida com questões de risco, a vida e a morte, como o título do livro da Mônica Zuretti é muito expressivo. Qual é? Esse de contos, Sangre, Ódio e Amor, Sociodrama de América. A gente lida com ódio e com amor. Né? E a guerra, o Guimarães Rosa diz, né, no Grande Sertão Veredas, que o sertão está em toda parte, mas a guerra está em toda parte. Uhum. Né? Bom, você é médica, você, como psiquiatra, você tem o seu receituário. Tenho. E eu estava pensando nisso enquanto você falava, porque além da análise de discursos e de interpretações que se possa fazer, você tem uma maneira de intervir, né, que os médicos têm e que significa o recurso aos psicotrópicos, à medicação e tal. Eu sei, pelos estudos que eu fiz, que o Dr. Moreno tinha restrições muito sérias com relação ao uso da medicação e que ele dizia, inclusive, que para o psicodrama e para o tratamento psicodramático, a utilização de medicamentos era nociva, porque ela interfere na expressão, ela atua
na solução de alguns sintomas enquanto você está sendo medicado. Mas quando para a medicação, isso volta tudo ao que era. Então não é isso que resolve. Como é que você resolve? Só que às vezes, sem o psicotrópico, a pessoa não suporta fazer a análise. Ele é necessário para que a pessoa possa ter a paciência de simbolizar. Certo. Então, cada caso é um. Acho que não tem regra geral. Eu sei que, de um modo geral, era essa a ideia, não se pode dar psicotrópico, interfere na análise, o sintoma volta. Cada caso é um, não tem regra geral. Eu acho que isso faz parte do dogmatismo. Tem muito dogmatismo nessa área, né? O que importa é ser eficaz. Agora, pelo que a Zerca dizia, ele também receitava. Em certos casos, ele receitava. Casos em que havia riscos, né? Esses riscos a que você se refere. Ele também receitava. Você ainda continua receitando também, em determinados casos você receita. Certo. Tá bem. Para terminar, para a gente também não fazer aquela coisa de análise terminável ou interminável, vídeos termináveis ou intermináveis, eu tenho a impressão que a gente pode dividir essa conversa nossa em duas partes. Eu não sei, isso vai ser preciso ver depois na hora de editar, mas para chegar a algum epílogo, digamos assim, o que é que você teria a dizer a respeito disso tudo que a gente conversou? Ou voltando para a memória desses tempos que já foram, psicodrama ou não? Na verdade, essa talvez tenha sido a entrevista mais longa que eu tenho nos últimos tempos, porque eu dou muita entrevista, mas em geral elas são mais curtas, ou eu dou as entrevistas por e-mail. Que a escuta do outro é reveladora. Ela, graças a você, eu me esqueci de fatos que dos quais eu havia me distanciado muito. Então eu agradeço a sua curiosidade. Nós começamos com a curiosidade, podemos terminar com ela. Com a curiosidade. Você continua curiosa? Acho que sim. E o romance está por onde? Nesse momento você já escreveu mais ou menos a metade. Está na metade. 12ª versão. 12ª versão? Ou seja, que você já escreveu inteiro. Porque eu levei muitas versões para encontrar a estrutura narrativa. Acho que agora eu encontrei. E esse Baal? Baal, que significa sol em árabe. Baal, vem de Baal. Tá bem. Eu estou falando nisso, uma das coisas em matéria de curiosidade, Beth, que eu estava descobrindo, é que o Einstein é dos autores mais citados no quesito curiosidade. E ele, uma das frases dele a respeito da curiosidade tem a ver com o fato dele dizer que ele não era excepcionalmente inteligente. O que ele era apaixonadamente curioso. Mas ele diz uma outra coisa que me faz também continuar um pouquinho essa conversa, que já poderia ter encerrado, e que é a seguinte: ele fala da curiosidade que leva, por exemplo, a determinadas pessoas a ir procurar a agulha num palheiro. Com uma diferença no caso dele, que ele diz: muitas pessoas curiosas encontram a agulha no palheiro e ficam por isso mesmo. Eu não. Eu continuava procurando para ver se não havia outras agulhas nesse palheiro. Você continua procurando? Quando você encontra uma agulha, ou você para nessa agulha mesmo? Não, eu vou em frente, até chegar onde eu preciso chegar para terminar aquele trabalho. E você continua fazendo análise depois de todo esse tempo? Eu sou obcecada.
Você continua fazendo análise? Não. Não? Você faz autoanálise? De vez em quando eu recorro a uma analista para falar de uma questão subjetiva. Mas assim, por telefone. Então tá. Ok, Beth. Obrigado.